Olá a todos, meu nome é Germano Machado, CEO do Facilita Ergonomia. Dou as boas-vindas a todo mundo nessa live de hoje sobre diferenças entre a avaliação ergonômica preliminar e a análise ergonômica do trabalho. Como eu falei, essa live está sendo gravada. Essa live faz parte do projeto Universidade Facilita, que é um projeto dentro do Facilita, que pretende fortalecer a área da consultoria e ergonomia, com ações, capacitações rápidas, práticas, eficientes e que mudam, de fato, a vida do ergonomista. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui, a presença de todo mundo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês também curtirem as nossas redes sociais, em especial o nosso canal do YouTube, que está precisando de crescer. Então, temos o YouTube, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, o TikTok, inclusive. Então, sigam o Facilita nas redes sociais, comentem, curtam os nossos conteúdos, porque isso dá sempre mais apoio para a gente continuar fazendo o que a gente faz, né? Vou querer começar a falar do tema, mostrando o que normalmente a gente ouve sobre essa diferença de avaliação preliminar e análise ergonômica. Eu mandei para vocês um formulário para vocês preencherem, então essas frases são frases de alunos e frases que vieram desse formulário. Então, a gente vê assim, a análise ergonômica ela é mais completa que a avaliação preliminar. Outra coisa, tanto faz você fazer a avaliação preliminar ou a análise ergonômica. A avaliação preliminar é uma avaliação mais simplificada, com o uso, por exemplo, de um checklist. São as frases que a gente ouve, né? A avaliação preliminar é a identificação do risco. E caso você não saiba identificar o risco, você faz a análise ergonômica. Essas são frases. Não quer dizer que isso é verdade, mas é o que a gente ouve falar, tá? A avaliação preliminar, você faz identificação do perigo, inventário de risco e o plano de ação. E na análise ergonômica, você identifica as inadequações, as insuficiências das ações, indica a causa relacionada às condições de trabalho. E a outra pessoa falou, olha, postura, movimento repetitivo e iluminação você tem que tratar na análise ergonômica. Então, essas são frases que a gente ouve. Na verdade, a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Né? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um pouquinho da história da avaliação da ergonomia. Vamos falar muito sobre as normativas de avaliação preliminar e análise ergonômica. E vamos falar da diferença entre avaliação ergonômica preliminar e análise ergonômica. Para quem não me conhece, meu nome é Germano Machado, eu sou fisioterapeuta do trabalho, sou ergonomista, sou responsável por uma empresa de consultoria que chama Cesata e sou CEO da equipe do Facilita Ergonomia. Se alguém quiser depois me conhecer melhor, conversar sobre isso, vocês têm meu telefone lá no grupo e fiquem à disposição, tá? Para quem também não conhece o que é o Facilita, ele é um software de ergonomia que a gente vai estar... fez a adaptação agora às questões do PGR, um pouco atrasado, mas a gente vai começar agora no meio do ano a comercializar. O Facilita é um software que trabalha a realização tanto da avaliação ergonômica preliminar quanto da análise ergonômica de formas diferentes, né? Inclusive conseguindo se adaptar ao que você entende como modelo, o que você entende como documento, né? Diferente do que acontece em outros softwares, ele não é o mesmo formulário, e isso é, no nosso entendimento, um equívoco dos concorrentes, e você consegue colocar, além dos seus modelos, os seus procedimentos lá dentro. Ele é integrado ao PGR, então tem tanto a parte da avaliação preliminar da análise ergonômica, da implantação, da criação do plano de ação, da impressão do inventário de risco ergonômico, dos treinamentos, com indicadores, né? Então, para quem quiser depois conhecer, está aí o site, fique à vontade. A Universidade Facilita é uma proposta que a gente tem, é uma plataforma de difusão de conhecimento. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. A maior parte dos nossos conteúdos são conteúdos gratuitos. Então, está aqui uma lista de presentes. Eu entendo que são presentes... esses aqui eu acho que são, de repente, os mais legais que a gente tem, mas a gente tem dezenas de presentes de graça, desde modelo, planilhas, listas, roteiros,
infográficos, fluxogramas, a gente tem tudo isso lá. Tem, inclusive, um e-book da NRU muito legal também. Então, aqui tem uma pasta de referência científica com referências de ergonomia separadas por assunto. Então, é bem legal de acessar. Está aqui o nosso canal do iFacilita, o iFacilita Ergonomia dentro do YouTube. Sigam o canal, acionem lá o sininho, curtam os vídeos, comentem, porque isso nos dá ânimo para continuar fazendo. Vou chamar atenção aqui para algumas aulas. A gente tem duas aulas de NR1 e NR17 muito legais. Essas lives que a gente fez, a live de recomendação ergonômica e de risco ergonômico, acho que complemento que a gente vai falar aqui hoje, depois assista lá, curta e deixa um comentário, tá? A gente também comercializa alguns produtos. Aqueles presentes que eu falei são gratuitos, esses aqui são pagos. Então, a gente tem um kit de ergonomia no PGR, a gente vai falar, mas é um kit com vários itens que você pode baixar, editar, modelo de análise ergonômica, modelo de avaliação preliminar. Então, tem vários itens, além de um e-book com a teoria da ação do ergonomista dentro do PGR e do EGRO. A gente vai lançar agora, mês que vem, o e-book de ergonomia, o Manual do Ergonomista, é o e-book com fatores de riscos cognitivos e psicossociais. Então, a gente tem o que são cada fator, o que é cada fator de risco cognitivo e psicossocial, como avaliar, como tratar, sugestões de melhoria. Então, é um conteúdo muito legal, as ferramentas ergonômicas para avaliar vários desses fatores. Então, é um conteúdo muito legal. A gente está lançando também essa semana, gente, o nosso curso de avaliação ergonômica. É um curso de avaliação que fala da parte da avaliação do risco ergonômico, fala muito da matriz de risco, que, sinceramente, é uma coisa que eu tenho visto que a gente tem agido fora dos preceitos técnicos, tanto a ergonomia, que a gente trabalha muito sobre a questão técnica, né? A gente fala sobre avaliação preliminar, fala sobre análise ergonômica, estão aqui os módulos do curso, né? Então, a gente tem módulos esses também, um conteúdo de nivelamento para você que está começando, que não conhece muito ainda a área da ergonomia. Então, esse curso, a gente tem aulas gravadas, tá? Você tem acesso lá por um ano, você tem a apostila, recebe vários modelos editáveis de avaliação preliminar, tanto aquele que você leva a campo, quanto aquele que você entrega para a empresa, análise ergonômica, plano de ação, recebe os modelos de matriz de risco 3x3, 4x4, 5x5, já com os critérios de severidade e probabilidade. Então, Germano, qual que é o critério de probabilidade que você usa por rula? Está lá. Para iluminância, está lá. Para o NIOSH, está lá. Para Morigag, está lá. Para fator cognitivo psicossocial, está lá. Então, a gente usa os critérios todos para você, fica muito fácil você adaptar. Tem lá dezenas de referências técnicas e um suporte muito fácil, muito rápido. E uma coisa muito legal também, que a gente já agendou, já está lá, reuniões frequentes para tirar dúvida. Então, você vai ter um acesso online com a gente lá, né, ao vivo com a gente lá, síncrono, né, é o nome que se dá. Igual a gente está fazendo essa live, para tirar as dúvidas. Germano, no slide tal, você falou isso, não entendi. Germano, o exercício que você fez lá, eu não entendi. Faz de novo. E fazer exercícios novos que a gente propôs, que não está no curso, que são exercícios complementares, tá? A maior parte de vocês preencheu também, não foi a maior parte não, preencheu um questionário que eu mandei para vocês, que embasa, que direciona o nosso assunto. Então, eu fiz uma pergunta assim: marca as opções abaixo que representam melhor a sua situação em relação ao serviço de avaliação ergonômica. Então, a maior parte das pessoas já realizou análise ergonômica, já realizou avaliação preliminar, mas nunca realizou avaliação preliminar, a menor parte, né? Nunca realizou avaliação preliminar e análise ergonômica na mesma empresa. Então, não conseguiu fazer essas duas avaliações na mesma empresa. Aqui, a maior parte, né, em relação agora aos modelos de documentos. Então, a maior parte das pessoas tem lá o modelo de análise de avaliação de análise ergonômica, tem o modelo de avaliação preliminar, tem o modelo de plano de ação, né? Então, a gente vê que não é o modelo de documento não é tanto um problema aqui.
Agora, a relação, a situação do entendimento dessa diferença de avaliação preliminar e análise ergonômica. A maior parte das pessoas entende a diferença, mas não consegue aplicar na prática, tá? E aqui algumas diferenças, que eu perguntei também, algumas diferenças entre avaliação preliminar e análise ergonômica, e as pessoas falaram, alguns eu já li lá em cima, né? E alguns eu vou ler aqui agora. Então, a avaliação preliminar, você pode ou não aplicar a ferramenta. E a análise ergonômica é uma análise completa, respeitando os preceitos da NR17. Isso aqui, eu não estou falando que são frases corretas, tá, gente? Só estou citando aqui o que foi citado, o que foi colocado lá no formulário. Então, a avaliação preliminar é a identificação do risco. E caso você não saiba identificar o risco, você faz a análise ergonômica. Uma é mais simples e a outra é mais aprofundada. Uma é antes e a outra pode ser após ou durante a avaliação. Essa aqui também eu não entendi muito bem, não. Avaliação preliminar, identificação dos perigos, inventário de risco e plano de ação, essa eu já li. E avaliação preliminar, avaliação ergonômica rápida. E análise ergonômica é mais aprofundada. Contando um pouquinho de história, gente, há muito tempo já, desde 2002, né, que foi o ano de publicação do nosso manual de aplicação da NR17, o ano de publicação, desculpa, é praticado no Brasil a solicitação dessa análise ergonômica. Só que antes de 2002, na verdade, segundo o manual, desde 2002, mas antes de 2002, a gente já tem essa análise ergonômica existindo, e durante muito tempo, antes de 2002, pediu-se análise ergonômica só para ter o documento de uma forma bem protocolar, sem que a empresa colocasse em prática o que o ergonomista pediu, né? E isso deu início, entre aspas, né? Deu início, entre aspas, porque não foi exatamente aí, essas análises ergonômicas mais grosseiras, mais superficiais, e que nada contribui para melhorar as condições de trabalho do nosso cliente, né? Isso é, inclusive, citado pelo manual de aplicação. Então, o manual de aplicação também vem por conta disso, a percepção dos autores do Ministério do Trabalho na época, de que existia uma difusão dessa análise ergonômica que ela chamou de superficial, grosseira, que não mudava nada, né? Esse modelo, né, genérico, ele perdura até hoje. E aí eu arrisco dizer que é o mais comum da gente encontrar nas empresas, né? Eu trabalho com auditoria, e aí nas auditorias que a gente faz, a gente percebe que essa análise de geralzona, ela é a mais frequente de achar. Esse modelo mais genérico, mais superficial, além dele não ter a capacidade de mudar a realidade de trabalho, ele limita normalmente a análise ergonômica em questões físicas e prejudica a visão que a empresa tem do ergonomista. A visão que ela tem, que é mais um profissional que vira mais um custo, mais um gasto, que vai dar mais um papel, mais um laudo sem sentido. Essa é a visão. E é contrário do que realmente que é um profissional indispensável dentro da empresa, indispensável dentro dos objetivos que a empresa tem de melhorar a condição de trabalho, de melhorar a eficiência de produção. Então, esse tipo de análise ergonômica, geral, superficial, ele não ajuda em nada, inclusive na visão que a empresa tem do ergonomista. Mais tarde, em 2012, veio o nosso querido e falecido para a ergonomia, mas provavelmente voltaremos, o E-Social. Então, em 2012, o E-Social vem com a presença dos riscos ergonômicos dentro dos fatores lá, que chamavam fatores de risco, né? Da falecida tabela 23 ou 24, as antigas. E isso, de fato, ampliou a presença do ergonomista dentro das empresas, dentro das organizações. Nós tivemos um boom de clientes muito grande nessa fase, né, de 2012 para frente. Muitas dessas empresas não tinham nada de ergonomia, e essa foi a primeiro contato que, de fato, essas empresas tiveram com o ergonomista. Indiscutivelmente, o E-Social ampliou a presença do ergonomista dentro das empresas. O problema
é que essa fase lá gerou uma chamada análise ergonômica para o e-social, análise ergonômica do e-social, né? Que também que fortaleceu, eu acho, essa questão de superficialidade da análise ergonômica e contribuiu muito pouco para a melhoria das condições de trabalho. Por um lado, você tem um ponto positivo, que foi a entrada do ergonomista dentro das fábricas, né? Mas, por outro lado, essa análise ergonômica, ela encobria um checklist simples que apontava a presença do risco ou não. Normalmente era isso que se tinha, um checklist que com base naqueles fatores de risco que a tabela 23 e 24 trazia, e aí você tinha só isso, olha, presença ou não dos fatores de risco, tá? E aí, esse histórico que a gente está tentando trazer até aqui, até agora 2012, 2020, vamos colocar assim, gerou a ideia errônea, e eu estou repetindo algumas vezes, porque eu quero deixar um dos meus objetivos com essa live, gerou a ideia errônea, equivocada, de muitas empresas e até muitos profissionais de ergonomia, de que a análise ergonômica é uma forma de avaliar todas as demandas daquele cargo. Então, tudo, quando você vai fazer uma análise de um cargo, você vai analisar, nessa visão errônea, todos os postos, todas as atividades, e colocar na análise ergonômica, ela é muito completa. Essa é uma visão equivocada, tá? É uma visão equivocada, não é só uma fala minha, não. A gente vai falar mais sobre isso. Dando um salto nessa história, a gente vindo agora para os dias de hoje, né? Para alguns ergonomistas, a nova NR17, agora em 2021, que inventou a possibilidade de a gente fazer um levantamento preliminar, da gente fazer um levantamento mais rápido, mais superficial. Mas, na verdade, essa modalidade de avaliação já era praticada há muitos anos, pelo menos há uns 20 anos atrás, antes do manual de aplicação da NR17 ainda. Não confunda. Nós não estamos falando de uma análise ergonômica superficial. Na época, o pessoal chamava de mapeamento ergonômico, análise preliminar ergonômica, análise preliminar de risco ergonômico, tinha vários nomes em vários locais, mas essa avaliação preliminar superficial, ela sempre aconteceu, ela é uma coisa que sempre aconteceu, só que agora ela foi oficializada dentro da NR17. E aí, agora, indo para as normas, o que a NR1 fala da diferença de avaliação preliminar com análise ergonômica? Germano, que hierarquia é essa? Então, a gente vai começar a falar aqui de alguns itens, né? Esse item 1.4 sobre direitos do sobre deveres do empregador, né? A proposta nossa é fazer uma live que mostre a diferença da avaliação preliminar com a análise ergonômica. Mas a gente não vai deixar de falar dos itens que são iguais, que são semelhantes, né? Então, infelizmente, sinto muito, né? Mas essa aí não é uma diferença de avaliação preliminar e análise ergonômica, isso aqui é uma semelhança. Tanto na avaliação preliminar quanto na análise ergonômica, a gente tem que gerar ações de melhoria que devam respeitar essa hierarquia. O ergonomista, para propor as suas sugestões, as suas melhorias, ele obrigatoriamente deve respeitar essa hierarquia. E vocês vão perceber aqui que aqui não está falando assim, se não tiver dinheiro, eu tento mais barato. Aqui não tem falando de inviabilidade financeira, nada disso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é propor medidas coletivas, medidas de engenharia, para eliminar o fator de risco. Depois, você vai propor medidas coletivas e de engenharia para minimizar o risco a ponto de chegar no nível de ação muito baixo. E depois, você vai tentar medidas administrativas e de organização. Para quem não sabe o que é medida administrativa é aquela que você precisa do comportamento do trabalhador. Por exemplo, um treinamento. Você dá um treinamento esperando que ele tenha um determinado comportamento. Uma sinalização no chão, se espera que ele vá ter um determinado comportamento. Então, isso são medidas administrativas. E percebam, gente, que o último é a adoção de medidas de proteção individual. Então, na enquete que eu dei anteriormente, eu não estou falando que o cinto lombar é um EPI com CA nem nada disso, mas é uma medida individual. Você não pode, e também não vou discutir a efetividade do cinto lombar, não é a nossa ideia, mas você não pode colocar um cinto lombar, um tapete ergonômico, um determinado posto de trabalho como única medida, porque você tem que seguir uma hierarquia, tá? E tomem cuidado na hora de propor as melhorias, tá? Para vocês não se enrolarem,
Porque, de repente, você vai fazer uma avaliação preliminar, não tem todos os dados necessários e propõe uma medida de engenharia profunda. Sim, vou dar um exemplo que é profundo. Uma colocação de uma determinada esteira numa situação de transporte de carga. Quando você faz isso, você assume um risco muito grande. Então, é melhor você mudar, ter cuidado com o palavreado que você tem na hora de propor uma medida de melhoria. Tá? O outro item que a gente vai chamar atenção também não mostra uma diferença entre a EP e a ET. Tá? O PGR, ele é formado pelo inventário de risco e pelo plano de ação. Ele tem que integrar todos os planos que acontecem na empresa, inclusive o nosso da ergonomia, seja na NR17, na NR12, na NR36, né? Qualquer que seja o trabalho que o ergonomista vá fazer na empresa, que tenha relação com saúde e segurança, porque o ergonomista também, às vezes, é chamado para trabalhar apenas com qualidade de produto, com eficiência de produção, mas se falar de saúde e segurança do trabalhador, tem que estar em consonância com o PGR. Tá? Inclusive, a gradação do risco. Então, não é uma diferença a forma de graduar o risco na avaliação preliminar, na análise ergonômica, que a gente vai falar lá na frente. Tanto em uma quanto em outra, você deve graduar o risco com a metodologia alinhada do PGR do seu cliente. Tá? Em especial, nos termos para você definir o nível de risco, tamanho da matriz de risco, né? Normalmente, a ferramenta mais usada para avaliação de risco ergonômico é a matriz de risco das empresas. Então, o número do nível de risco, o número do nível de severidade, de probabilidade e outros detalhes que a gente vai falar. Tá? No final, eu vou falar do custo de avaliação ergonômica, no custo de avaliação ergonômica que a gente lançou, né? E lá a gente tem um módulo específico falando sobre isso, tá? Gente, essa é uma ação obrigatória do ergonomista. Ele tem que usar a mesma metodologia do cliente. Então, se você, antigamente, lá na época do E-Social, tinha muito isso, né? Eu uso o FEMEA. Tá, se o seu cliente usar uma matriz 3x3, você pode, inclusive, usar o FEMEA. Mas se ele usa uma matriz 4x4, 5x5, 6x6, estou dando exemplo de matrizes quadradas, que são as mais frequentes, você tem que usar a que ele usa, tá? Se tiver alguma dúvida, a gente pode aprofundar mais no final lá. Esse item também é um item bastante importante. Eu gosto dele porque ele é um resumo de tudo que a empresa tem que fazer em relação ao gerenciamento de risco. Esses itens que estão em destaque aqui, B, C, D e E, né? Infelizmente, também não é uma diferença entre avaliação preliminar e análise ergonômica. Esses itens em destaque, eles podem vir tanto na AEP preliminar, quanto na AET de análise ergonômica. Infelizmente, não é uma diferença. Tanto uma quanto a outra pode conter essas fases de identificação de perigo, de definição das possíveis lesões e agravos, avaliação do risco, com a gradação da severidade e da probabilidade, depois a classificação do risco, e gerar propostas de melhoria. Então, essa aqui tem que ser o resultado da avaliação preliminar e da análise ergonômica. Infelizmente, também não é uma diferença. Esse item aqui, que a gente está mostrando, descreve a NR1, e eu cito aqui a NR17, o termo que as duas usam, que é um termo que eles chamam de condições de trabalho. Esse termo é um termo muito importante para a gente da ergonomia. E a gente tem que ler, toda vez que a gente lê essa expressão, condições de trabalho, a gente tem que ler organização do trabalho, levantamento e transporte de materiais, né? Mobiliário, máquinas, equipamentos e ferramentas e condições de conforto ambiental. E nós aqui adicionamos também a questão do cognitivo e do psicossocial, tá? Não vou fazer esse detalhe se é risco ergonômico, se não é e tal, não vou fazer essa discussão não, mas toda vez que você ouvir ou ler condições de trabalho, entenda aqueles itens, minimamente os itens da NR17, né? Os grandes itens da NR17. Agora, falando sobre o mecanismo de ouvir os trabalhadores, mais uma vez, essa não é uma diferença entre avaliação preliminar e análise ergonômica, né? Infelizmente, a nossa live está parecendo que está com o nome errado, né? Ouvir o trabalhador é obrigatório, tanto na avaliação preliminar quanto na análise ergonômica. Para quem atua na ergonomia já há tempos, essa exigência já é comum, a gente já faz isso.
A opinião do trabalhador ela é muito importante na hora da avaliação, ela é muito importante na hora de validar uma melhoria, na hora de validar uma implantação, um protótipo, né? E ela tem que ser considerada e registrada, gente. Então, se você já tem um modelo de avaliação preliminar de análise ergonômica, tem que ter um item lá, fala do trabalhador, ela tem que ser registrada. Está escrito isso aí. Né? Então, tem que ser registrada na avaliação preliminar, na análise ergonômica, na implantação das melhorias, na validação daquela proposta de melhoria, tá? Então, isso também não é uma diferença entre avaliação preliminar e análise ergonômica. Essa relação, esse próximo item aqui que eu vou citar, que fala sobre a fase de identificação de perigo e avaliação de risco, também, citando aqui um item da NR17, esses itens, eles têm relação direta com esse assunto, com essa diferença, né? E o processo de avaliação, que no caso do ergonomista é a avaliação preliminar e a análise ergonômica, tem que englobar tanto a fase de identificação de perigo quanto a fase de avaliação de risco. Em outras palavras, durante a avaliação preliminar e durante a análise ergonômica, você deve, obrigatoriamente, para cada risco ergonômico, pelo menos, número 1, descrever os perigos e as possíveis lesões e agravos, identificar as fontes e as circunstâncias, identificar os grupos de trabalhadores que estão expostos, tem um item da norma que fala isso, e avaliar o risco, graduando a severidade, graduando a probabilidade para você chegar no nível final de risco. Isso na avaliação preliminar e na análise ergonômica. Então, tem muita gente achando que na análise ergonômica você não tem que graduar o risco, tá? Só gradua na avaliação preliminar para ir para o inventário de risco. Isso não é verdade. Os dados da avaliação preliminar e os dados da análise ergonômica vão para o inventário de risco, os dois. Essa não é uma diferença. E os dois, se você chegar na fase de avaliação de risco, tem que graduar o risco. Essa imagem do lado aí, gente, ela, dependendo da sua interpretação, ela pode mostrar uma diferença entre a avaliação preliminar e a análise ergonômica, ou não, ou mostrar que elas são similares, né? A gente vai aprofundar daqui a pouco, mas, por agora, esse item aí, ele mostra o que deve sair da avaliação preliminar e o que pode sair da análise ergonômica para atender o PGR. Então, vamos lá, existem duas situações. Se você considera que está fazendo as fases de identificação de perigo e de avaliação de risco juntas, você vai para um lado. Se você está fazendo apenas a fase de identificação de perigos na avaliação preliminar, você vai para o outro lado. Então, vamos devagar. Vamos lá. Se você está considerando que você vai fazer apenas a identificação de perigo na avaliação preliminar, o que está em amarelo destacado aqui é o que vai sair da sua avaliação preliminar. Essa não é a nossa indicação. Nós não indicamos isso. Eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. A gente indica que você, na avaliação ergonômica preliminar e na análise ergonômica do trabalho, faça as duas fases, a de identificação de perigo e de avaliação de risco. Tá? Então, vamos lá. Outro exemplo. Agora, se você segue o que a gente está indicando, que é a realização dessas duas fases, identificação de perigo e avaliação de risco, tanto na avaliação preliminar quanto na análise ergonômica, você tem que sair dos dois documentos esses 16 pontos aí. Eu queria que vocês lessem esses 16 itens aqui. Então, Germano, na minha avaliação preliminar, eu só faço a fase de identificação de perigo. Então, vai sair o amarelinho mais escuro aqui, mas é o que a gente não indica. Ah, não, o que você indica? Nós indicamos você fazer tanto a fase de identificação de perigo e avaliação preliminar, tanto na avaliação preliminar, desculpa, confundi as palavras. Nós indicamos fazer a fase de identificação de perigo e avaliação de risco, tanto na fase de avaliação preliminar, quanto na fase de análise ergonômica. Beleza? Aqui a gente vai falar sobre condições de trabalho novamente, que são aqueles itens que a gente falou. Presta atenção. Uma grande diferença, que a gente vai falar mais vezes, entre avaliação preliminar e análise ergonômica, é que na avaliação preliminar, o ergonomista, ele deve, está escrito na norma, a gente vai mostrar, ele deve abordar todas as condições de trabalho.
ele tem que identificar todos os fatores de risco, todos os perigos. E todos esses fatores de risco provenientes de todas as tarefas daquele cargo, pelo menos as principais ou as mais problemáticas. Então, vou repetir. Para nós aqui, para a metodologia que a gente entende, para a leitura que a gente faz do manual e das NRs, uma grande diferença entre avaliação preliminar e análise ergonômica é que na AEP, na avaliação preliminar, o ergonomista ele tem que abordar todas aquelas condições de trabalho, organização do trabalho, mobiliário, máquinas e equipamentos, ambiental, no nosso caso, cognitivo e psicossocial, todas as condições de trabalho, identificando todos os fatores de risco provenientes de todas as tarefas de um cargo. Então, a avaliação preliminar para nós é uma avaliação superficial de todas as atribuições daquele cargo e de todas as condições de trabalho e fatores de risco daquele cargo. Na nossa sugestão de metodologia, a gente utiliza as mais frequentes, as mais demoradas, as mais problemáticas, mas, de fato, a gente pega todas, tá? É diferente da análise ergonômica. Na análise ergonômica, a gente não olha todas as condições, aliás, deixa eu corrigir, a gente não olha todas as situações de trabalho, a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente foca nas demandas da análise ergonômica. Essa é uma grande diferença, talvez a principal, tá? Eu peço licença para pedir para vocês para ler esse trecho, em especial o que está marcado de amarelinho. Então, eu vou dar aí um minutinho para vocês darem uma lida nesses dois parágrafos e lerem em especial o que está de amarelinho. Fiquem à vontade. Então, ao contrário do que muitos profissionais acham, e repito, isso já está bem colocado desde 2002, existe um item lá, eu até anotei a página aqui, na página 15. Na página 15 do manual, a gente pode abrir depois, falando sobre isso, tá? A análise ergonômica, ela não deve avaliar todas as atividades, todos os fatores de risco, todas as condições de trabalho de um cargo. Essa é uma interpretação, no nosso entendimento, equivocada. E é polêmica essa conversa que a gente faz, né? Mas eu peço a vocês, o grupo da live vai ficar aberto depois da live mais alguns dias, leiam o manual para a gente voltar nessa conversa. A metodologia da análise ergonômica, independente de qual escola que você vai seguir, desde sempre, essas escolas entendem que é um instrumento que tem por objetivo entender melhor situações complexas, estudar melhor questões que são mais complexas, que é necessária a presença do ergonomista para fazer um detalhamento dessas questões, né? Isso é uma coisa que já está batido, repito, desde 2002, mas, de fato, hoje, a maior parte da análise ergonômica que a gente vê é a tal da análise ergonômica mais geral, mas, no nosso entendimento, ela não tem que ser geral, global, análise ergonômica. Você não deve pegar todos os tipos de fatores de risco para analisar todas as situações. A análise ergonômica, ela considera todos os fatores de risco das condições de trabalho, mas ela analisa apenas aquele ou aqueles que têm relação com a demanda que você está avaliando. A análise ergonômica, ela deve ser usada para aprofundar uma demanda ou algumas demandas específicas. Mas não são todas. A avaliação preliminar serve para isso. Beleza? Por esse aspecto, é diferente. A avaliação talvez seja a principal diferença de avaliação preliminar e análise ergonômica. Na avaliação preliminar, você vai considerar todas as tarefas daquele cargo. Eu estou falando de cargo, que normalmente é o que a gente usa, cargo, posto de trabalho, né? Todas as tarefas e vai aplicar
avaliar todas as condições de trabalho, organização do trabalho, transporte de carga, mobiliário, máquinas e equipamentos, condições ambientais, no nosso caso, cognitivo e psicossocial. A gente vai colocar todos para todas as demandas que você tem na avaliação preliminar. Na análise ergonômica, não. O exemplo do almoxarife. Se eu mostrei lá que você tem demanda de transporte de carga, a demanda de conforto térmico e uma demanda de uma questão cognitiva, você não vai fazer uma avaliação de mobiliário, você não vai fazer uma avaliação de máquinas e ferramentas, né? Estou sendo bem literal, porque, Germano, mas o transporte de carga acontece porque a paleteira não está funcionando. Não estou entrando nesses detalhezinhos que existem, tá? Mas você tem que estudar todos os fatores de risco que têm relação com a demanda. Esse é o grande ponto. Esse próximo item aí, ó. Infelizmente, esse também não mostra uma diferença entre avaliação preliminar e análise ergonômica, tá? Um item importante que mostra que, para você graduar o risco, você tem que graduar a probabilidade e severidade. E olha que é importante, gente. A gente gradua o risco para cada fator de risco. A gente vai dar um exemplo prático daqui a pouquinho. Legal. Esses itens agora, sobre severidade e probabilidade. Mais uma vez, a nossa live está indo para o buraco, porque eu não estou mostrando diferenças entre avaliação preliminar e análise ergonômica. Esse item, né, de graduação não é uma diferença. Não é uma diferença entre avaliação preliminar e análise ergonômica. Tá? Esses itens que estão citados assim mostram uma semelhança dessas duas fases. Para se graduar o risco ergonômico, o profissional tem que considerar a severidade e a probabilidade de cada fator de risco. Então, você vai definir a severidade utilizando 2 itens, e aqui, olha, prestem atenção, não, aqui está falando a palavrinha e, a conjunção e, não é ou. Então, não é ou magnitude da consequência ou o número de trabalhadores. Você tem que considerar os dois. Então, você vai graduar a severidade e vai graduar a probabilidade. Também, aqui está a probabilidade, está falando E. Tá? Deve levar em consideração esses itens aqui, não é ou. Então, você vai definir a probabilidade. Vamos lá. Requisito das normas. Quais normas? NR17, NR12, NR36, NR9, no caso da vibração, que vai puxar a NHO 9 e 10, né? A NHO 11, que também é citada dentro da NR17. Então, você vai, se a empresa cumprir mais esses itens, o risco, a probabilidade é menor e o risco tem que ser menor, tá? Medidas de prevenção adotadas. Então, você vai avaliar se existem medidas, qual a eficiência e qual que é a eficácia. A gente tem um artigo falando sobre isso no blog, tá? Exigências da atividade de trabalho. Então, você vai considerar os itens de 17.4, 17.5, né? Organização do trabalho, transporte de carga, mobiliário, máquinas, equipamentos e condições ambientais. E aqui você, por exemplo, pode colocar a sua ferramenta ergonômica dentro da exigência da atividade. Mas você tem que ter cuidado com as ferramentas ergonômicas. Por exemplo, o NIOSH, ele pode ser considerado como severidade, como magnitude da consequência. Porque o índice de levantamento, ele mostra o risco de lesão na lombar. Então, tem gente que pode entender e considerar o NIOSH não como probabilidade, mas como severidade. Tá? A gente pode falar mais disso no final, e também relembro, a gente, nesse curso de avaliação de risco ergonômico que a gente lançou, tem um módulo, acho que se eu não estou enganado, talvez seja o maior módulo falando sobre avaliação de risco. Importante, gente. Então, é para cada nível de risco. O último item da norma, que é o item D, ele fala da comparação do perfil de exposição ocupacional com os valores de referência da NR9. E, para nós, isso aqui só serve para vibração. Tá? Então, quando a gente está falando de ergonomia, a gente está falando de vibração. Beleza? Tá bom. Então, tá aqui. Primeiro a gente faz, né? A gente faz a fase de identificação de perigo, depois a gente gradua a fase de avaliação de risco. A fase de avaliação de risco contempla graduação da severidade, da probabilidade e a classificação do nível de risco. Eu gostaria que vocês tirassem um minuto, peço licença, para vocês lerem esse slide. Nesse slide eu estou dando 2 exemplos. Um
do trabalho sentado por longo período, considerei isso como um fator de risco, e o segundo como trabalho num local de má iluminação. Então, olha como é que eu faço a fase de gradação do risco nesse caso e nesse caso. Deem uma lida, por favor. Se vocês tiverem dúvida, anotem aí que no final a gente responde. Eu vou ler, mas eu vou ler junto com vocês, mas eu queria que vocês passassem o olho primeiro. Então, vamos lá. Eu defini, na minha avaliação preliminar, por exemplo, isso também pode ser feito na análise ergonômica. Lembra? Isso não é uma diferença de avaliação preliminar para análise ergonômica. Vou lembrar, se você faz o que a gente está indicando, que é fazer a fase de identificação de perigo e de avaliação de risco, tanto na avaliação preliminar quanto na análise ergonômica, é o que a gente indica, você tem que cumprir todos esses, vamos chamar de 4 passos, 1, 2, 3, 4 passos, nas duas situações para cada risco que você identificar, para cada perigo que você identificar. Tá? Então, vamos lá. Eu fui lá na minha avaliação preliminar e vi que lá um determinado posto de trabalho administrativo, a pessoa trabalha sentada. A maior parte do dia, faz nada de pé, todas as atividades são sentadas. Beleza. Então, como é que eu vou graduar a severidade? Eu vou graduar. O meu cliente, ele usa 4 graus de severidade e 4 graus de probabilidade. E é uma matriz, por exemplo, 5 por 5. Então, eu vou usar a matriz 5 por 5 e eu vou definir 4 graus de severidade. No meu exemplo aqui, o menor grau dos 4, eu coloquei, ó, é uma incapacidade temporária. Se acontecer algum problema, é uma doença séria, mas ela é reversível. Então, aqui no meu exemplo, que eu falei que era o segundo nível de severidade. Então, nível 2, beleza. E probabilidade? A probabilidade, eu vou usar requisito das normas e exigência da tarefa. Então, requisito da norma, eu vou ver qual a porcentagem que ele cumpre em NR17 em relação ao trabalho sentado e em relação ao exigência da tarefa, eu vou usar o checklist Couto para posto informatizado. Em relação ao controle, medidas de controle e prevenção, eu defini aqui que é um controle incompleto e deficiências relevantes, porque a empresa não faz nenhum tipo de palestra, não dá nenhum tipo de orientação, a cadeira é mais ou menos, enfim. Cheguei na minha probabilidade tanto. Vou cruzar e vou achar lá o grau moderado, que significa que deve ser feito esforços para reduzir o risco. Então, moderado é uma coisa que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Deu para entender? Então, eu espero que sim. Aqui, ó, no trabalho de iluminação, eu também escolhi o mesmo nível de severidade, porque eu não entendo que trabalhar no escuro causa uma doença, não causa morte, nem mortes múltiplas. Então, eu joguei lá para o segundo nível de severidade. Também não é que não causa nada. Causa, pelo menos, irritação, né? Então, eu coloquei lá nível 2 dos meus 4 níveis do meu exemplo. E, do caso da avaliação de risco, eu usei os meus critérios da NH11, tanto da avaliação qualitativa, tanto da aplicação de critérios, da avaliação pontual, da avaliação média. E aí eu usei isso aqui e cheguei nesse nível, que aqui, se eu não estou enganado, é o meu nível 3. Então, 2 mais 3, 3 substancial, e aí eu tenho que falar, olha, eu tenho que parar, por causa da iluminação, está muito ruim. Você tem que parar e melhorar essa iluminação. Beleza? Então, relembrando que dia 15 agora a gente tem um curso de NH11 e a gente mostra tanto como fazer a avaliação, como usar isso dentro da matriz de risco. Esse item aqui a gente já falou mais tarde, tá? Essa também, infelizmente, é uma semelhança entre avaliação preliminar e análise ergonômica, que é o seguinte: após a avaliação, seja avaliação preliminar ou análise ergonômica, o ergonomista ele tem que propor melhorias. Ele tem que propor melhorias para eliminar ou para reduzir o risco, né? Essas melhorias têm que ser classificadas de acordo com o nível do risco. Se eu tenho um risco alto, a minha melhoria tem que ser feita mais rápida. Se eu tenho um risco baixo, a minha melhoria tem que ser feita pode ser feita um pouco mais devagar, né? Então, a gente vai usar esse nível de risco. E aí, se eu tenho um risco muito elevado, eu tenho que fazer isso de uma forma mais rápida, né? Então, a gente tem que usar isso. Isso tem que fazer parte do plano de ação do seu documento, seja avaliação preliminar na análise ergonômica, e tem que ser transferido para o plano de ação do inventário de risco. Eu estou vendo umas coisas meio preguiçosas aí, que o cara faz a avaliação preliminar, gera as melhorias, e na hora de julgar para o inventário de risco, a empresa, na verdade, normalmente quem faz não é a empresa, é a fornecedora do PGR, empresa de engenharia ou de medicina, enfim, fala, não, é só referenciar. Gente, não existe isso não. É até uma possibilidade, mas eu acho que a gente perde força com a ergonomia.
Você tem dois planos de ação diferentes para fazer a mesma coisa? Não faz sentido, não. Você vai parar uma máquina para colocar uma recomendação da NR12, você não pode colocar lá a melhoria da NR17 junto, já vai parar. Então, na prática, para quem está acostumado a fazer implantação, e eu bato muito nisso, trabalho muito com a parte da implantação, não faz sentido você fazer planos de ações diferentes, tá? Esse item aqui, que fala sobre indicadores, né? A NR1 ela é tão legal que ela vem para facilitar muito a vida do ergonomista. Ela ajuda muito o ergonomista. A NR1 tem muito de ergonomia nela, né? Então, ele indica, por exemplo, quando que o profissional tem que indicar uma medida de prevenção para eliminar o fator de risco. Então, eu estou em dúvida se eu vou indicar ou não uma melhoria ergonômica. Mais uma vez, nossa live está com o nome errado. Essa aqui não é uma diferença entre avaliação preliminar e análise ergonômica, tá? Nas duas situações, tanto após a avaliação preliminar quanto após a análise ergonômica, o profissional de ergonomia, obrigatoriamente, ele tem que indicar uma ou mais ações de melhoria, dentro daquela hierarquia que a gente já falou, quando houver, número 1, letra A, indicação, uma exigência prevista em alguma norma, para nós as NRs, as leis, as NHOs, as NBRs, as ISOs, né? Então, quando tem uma indicação na norma regulamentadora ou em outros dispositivos. Número 2, B, quando o nível de risco que você está usando indicar isso, então, normalmente na ergonomia são ações moderadas e altas, a ergonomia não tem ações altíssimas normalmente, então, na ergonomia, normalmente ações moderadas e altas indicam que você tem que fazer alguma coisa, e quando houver evidência da associação entre a lesão que você teve, né, o agravo que você teve, e risco ergonômico, tá? E assim, dentro das situações de trabalho. Então, esse item muito legal, são os 3 itens que indicam que você tem que propor uma sugestão de melhoria. E esse item, gente, coloca um asterisco, que é um bom argumento para você usar com o seu gestor, quando ele falar assim, mas isso aqui não adoece ninguém, não. Não tem que fazer melhoria aqui, não. Aí você vai usar, olha, não sou eu. Aqui está falando, no exemplo que eu dei lá atrás, que a norma fala, você tem que propor trabalho sentado de pé e essa liberdade. E o seu posto de trabalho não permite, só sentado. Então, eu vou colocar isso como risco e eu vou colocar isso como alvo de proposta de melhoria, porque a norma fala. Pronto, tirou do seu, você colocou em cima da norma. Tá? Esse item aqui, que fala do PGR, da documentação, infelizmente também não é uma diferença de avaliação preliminar e análise ergonômica. O ergonomista, ele tem que participar da construção do inventário de risco, do plano de ação, mesmo ativamente. Tá? Lá nas primeiras vezes, gente, quase ninguém sabia, as próprias empresas fornecedoras não sabiam muito bem o que era. Eu cansei de pegar PGR, que o cara só trocou a sigla PPRA e continuou um PGR. Desculpa, e colocou de PGR, mas continuou um PPRA. Então, todas as ações que o ergonomista faz dentro da empresa que tem relação com saúde e segurança, tem que ir para o inventário de risco, tem que ir para o plano de ação. Então, as informações da avaliação preliminar e da análise ergonômica e dos seus planos de ações, as sugestões de melhoria, né, tem que ir para o PGR, tem que fazer parte, tá? Então, no inventário de risco, a gente tem que ter as informações da fase de identificação de perigo e de avaliação de risco, que você fez na avaliação preliminar e na análise ergonômica, bem como essas melhorias, tá? Não pode ser dúvida, tá? E insisto, coloque essas informações no inventário de risco, isso valoriza a ergonomia. A norma já está te dando isso de mão dada, e você como consultor, não precisa, referencia aí, não tem que referenciar, tem que colocar lá dentro, fazer parte do mesmo plano de ação, tá? Agora vamos falar da nossa querida NR17, né? A nossa NR17 sobre ergonomia, ela fala um pouco mais detalhadamente dessa diferença entre avaliação preliminar e análise ergonômica. A gente vai pontuar aqui algumas coisas, né, para a gente discutir. Nós já citamos esse item da NR17 lá em cima, mas a gente não poderia começar por ele, porque ele, de fato, mostra uma diferença entre a avaliação preliminar e a análise ergonômica. Nós já tocamos nesse ponto
anteriormente, né? Dentro do que nós entendemos, a avaliação preliminar, dentro da avaliação preliminar, você tem que obrigatoriamente avaliar todos os cinco aspectos que estão aqui. A gente adicionou aqui mais um, né? Todos os 5 aspectos aqui, em todas as principais atividades de trabalho do cargo, ou do posto, ou do processo de trabalho, dependendo de como é que vai estar dividido o seu PGR. Normalmente é cargo, setor, mas eu já peguei PGR, que é processo de trabalho. Então, você tem que avaliar todos esses aspectos em todas as atividades dentro da avaliação preliminar. Tá? A gente aqui adiciona também o psicossocial, como eu falei. Diferentemente do que acontece na avaliação preliminar, no caso da análise ergonômica, esses aspectos aqui podem ou não estarem presentes, mas não obrigatoriamente, porque deve ter relação com a demanda. A análise ergonômica ela é direcionada por uma ou mais demandas, tá? E essa pode ou não ter relação com algum desses itens, como os exemplos que eu dei, né? Se você for pensar naquele exemplo que eu dei lá, né? Vou usar aqui um trabalhador que faz um transporte manual de carga, a demanda da análise ergonômica pode não ter relação com o transporte manual de carga, por exemplo, pode ser relacionado com a má iluminação do galpão. Então, lá na avaliação preliminar, você já tratou dessa questão da avaliação do transporte manual, e vamos imaginar que você conseguiu resolver, no meu imaginário, tá? E agora, na análise ergonômica, você vai só passar para a parte, vai só focar na questão, por exemplo, do layout do setor e da iluminação. Então, é uma análise ergonômica sem a questão do transporte de carga, tá? Você pode até discutir esse exemplo, tá, gente? O exemplo que eu dei. Mas o fato é que na análise ergonômica, você não deve estudar todos os fatores de risco de todas as atividades de trabalho, e o manual da NR17 é categórico em relação a isso. A gente pode fazer no grupo ou das perguntas uma discussão mais aprofundada, lendo mesmo ele e discutindo essa interpretação, né? Esse item aqui também ajuda numa discussão que a gente vai ter ali na frente. Todas as organizações e órgãos públicos têm que cumprir a NR17, ponto final. Esse não pode ser um ponto de dúvida, tá? Todas as empresas, todos os órgãos públicos devem fazer com que a sua organização do trabalho, as atividades que requerem transporte manual de carga, o mobiliário dos postos de trabalho, as máquinas, equipamentos, né, a operação, o trabalho de operação dessas máquinas, equipamentos e ferramentas, e as condições de conforto ambientais não gerem adoecimento físico-psicológico. Na verdade, eu vou até um pouquinho antes. Não gerem a necessidade de adaptação das condições de trabalho, desculpa, das capacidades que a norma chama de psicofisiológico do trabalhador para as condições de trabalho. Então, todos esses itens não podem gerar demanda além, eu não gosto de usar além da capacidade, porque a gente tem a noção de limite, né? Dentro da capacidade confortável psicofisiológica do trabalhador. É importante entender que a aplicação da NR17, ela não é a mesma para todas as empresas, né? Então, você não vai fazer sempre a mesma coisa dentro das empresas, ela tem que ser adaptada à realidade que a empresa tem. Você tem empresa com uma maturidade ergonômica muito grande, e aí você vai oferecer e realizar um serviço mais complexo. E, do outro lado, você tem empresas que não sabem nem o que é ergonomia. Então, você não pode chegar nessas empresas que nunca tiveram, que nunca teve um trabalho de ergonomia, você já vem falando sobre psicossocial, um negócio mais profundo. Não é assim, não. Vai por parte. Vai por parte. Mais para frente, a gente vai falar de um item que fala dos enquadramentos jurídicos para se fazer ou não análise ergonômica, mas não esse ponto. Esse item aqui fala todas as empresas têm que cumprir NR17, tá? Nós entendemos que esse item aqui fala que é obrigatório fazer a avaliação preliminar. E nós entendemos, então, do jeito que está escrito, que todas as organizações, todos os órgãos públicos devem realizar pelo menos a avaliação preliminar para cumprir, para provar que está cumprindo a NR17. Nem nesse item e nem em nenhum outro item a norma isenta nenhuma empresa, nenhum tipo de empresa
de realizar a avaliação preliminar. Então, olha só, essa é uma discussão que acontece muito nos grupos, né? Ah, é obrigatório ou não é? Sinceramente, para nós ergonomistas, para mim, para nós aqui, nossa equipe, tem que estar isso muito claro. É obrigatório. A avaliação preliminar é obrigatória. Você tem um item da norma que fala que a empresa tem que fazer. Está escrito aqui na sua frente, você está lendo. E não tem nenhum outro item que fala que algum tipo de empresa não tem que fazer. Então, quando o ergonomista, no nosso entendimento, quando o ergonomista ele fala para o seu cliente que não precisa fazer avaliação preliminar, ou se você já tem análise ergonômica, você não precisa fazer análise preliminar. Se você está falando isso, você está assumindo uma interpretação sua, que não está na norma, que é, inclusive, diferente da interpretação de alguns auditores fiscais. Eu recebo auditorias do Ministério do Trabalho em algumas empresas que eu trabalho, e uma eu recebi, um caso famoso que eu recebi um dia depois que a norma começou a pegar. E aí, já pedindo avaliação preliminar na análise ergonômica. E a gente fez essa discussão na época, até eu vou saber o que ele estava entendendo da norma, e ele falou, é obrigatório, não tem lugar nenhum falando que você não tem que fazer, não. A norma está falando que você tem que fazer. Em outras palavras, esse item mostra uma diferença, no nosso entendimento, da avaliação preliminar e da análise ergonômica. A NR 17, esse item, fala que a empresa deve, quer dizer, tem que realizar a avaliação preliminar, e não tem nenhum tipo de exceção, e não diz que a empresa deve fazer a análise ergonômica em todas as situações. A gente vai ver ali na frente que ela coloca as situações que a análise ergonômica tem que ser feita. Então, veja algumas situações que são possíveis, né? Você pode oferecer o serviço de avaliação preliminar a uma empresa que já realizou a análise ergonômica. A partir da análise ergonômica, você vai fazer a avaliação preliminar. Se você vai lá ou não, é uma questão sua. Para as empresas que já têm análise ergonômica, essas empresas, elas provavelmente não têm aqueles itens que nós falamos lá atrás que tem que sair da avaliação preliminar para ir para o inventário de risco. Então, você tem que fazer a avaliação preliminar. Estou dando alguns exemplos aqui que podem acontecer. Tá? A norma também ela não fala quem pode ou não pode realizar a avaliação preliminar. Tá? Da forma como está escrito, a ideia da equipe técnica é que qualquer pessoa pudesse fazer. Nossa opinião é que a pessoa tem que ter, primeiro, a responsabilidade do empregador, e segundo, tem que ser um profissional que é capacitado em ergonomia. Ele tem que ter algum tipo de conhecimento em ergonomia para fazer isso. Tranquilo? Beleza. Esse item aí, né? Nós estamos nos perdendo, porque esse item também não é uma diferença entre avaliação preliminar e análise ergonômica, apesar de ele estar falando da avaliação preliminar, tanto numa quanto outra, você pode usar qualquer tipo de metodologia que você quiser. Tá? Então, vamos lá. Germano, posso usar qualquer metodologia? Sim. Aí anote os desde que. Desde que, isso é importante, faltou isso na norma, claro que não faltou, falou em outros lugares, mas a gente vai trazer para esse item. Então, você pode usar qualquer abordagem, qualitativa, quantitativa, misturada, do jeito que você quiser, desde que, número 1, na avaliação preliminar que a gente está falando agora, tá? Então, na avaliação preliminar, desde que, número 1, você avalie os 5 itens que a norma fala, 17.4, 5, 6, 7, 8, que é organização do trabalho, transporte manual de carga, máquinas e equipamentos, mobiliário e condições ambientais de conforto. Desde que contenha, de preferência registrada, a fala do trabalhador. Desde que as saídas sejam aquelas mesmas daquele item que eu anotei aqui, 1.5.4.3.1, que fala de identificação de perigos, pontos e circunstâncias, trabalhadores, enfim, fala aqueles itens que a gente marcou na de amarelinho no slide. E o último, desde que converse com a metodologia de avaliação de risco do seu PGR, na verdade, do PGR do seu cliente. Então, desde que essas 4 condições aconteçam, você pode usar qualquer tipo de metodologia. Tá? Importante, é muito triste, né? Porque isso também não é uma diferença entre avaliação preliminar e análise de risco. As duas fases de avaliação ergonômica, você tem que registrar. Você tem que ter um documento, seja físico ou virtual, mas você tem que registrar. Nós sugerimos que a avaliação preliminar e a análise ergonômica sejam entregues um documento separado, tá? Num livrinho, numa apostila, chama como quiser,
e que você entregue um documento virtual para ajudar a empresa a construir o inventário de risco e o plano de ação. Então, nós aqui, até eu na minha prática profissional, entrego, olha, está aqui a sua apostilinha de avaliação preliminar, está aqui a sua planilha do inventário de risco, está aqui a sua planilha do plano de ação. Entrega esses 3 documentos, tanto na análise ergonômica, quanto na avaliação preliminar. Olha só, esse item é o que fala da análise ergonômica. E esse item é uma diferença entre a avaliação preliminar e a análise ergonômica. Enquanto na avaliação preliminar você deve realizar sempre, você deve realizar sempre, né, a avaliação preliminar, ela é obrigatória, como a gente falou, e deve ser realizada, apontado o risco, sempre que houver situações que demandam adaptação do trabalhador, sejam essas adaptações físicas, mentais ou cognitivas, na análise ergonômica não. Então, vou repetir. Germano, quando que eu devo apontar um risco? Quando que eu devo apontar um risco na avaliação preliminar? Quando que eu devo apontar o risco? Quando houver demanda de adaptação dos trabalhadores às condições de trabalho. Não é quando houver doença. Porque vocês cansaram de avaliar situações que têm risco e que não tem ninguém doente, ou pelo menos as pessoas falam que não dói, que não sente nada, por N motivos. Então, você não aponta o risco quando tem doença. Não é isso. Não tem esse critério de severidade e probabilidade quando tem doença. Não existe isso. Volte lá nos critérios de severidade e probabilidade, você vai ver que não tem isso lá. Quando tem histórico de lesão, isso é muito comum dentro do PGR, mas é um erro técnico, tá? Grave. Beleza. Então, quando que eu vou apontar o risco na avaliação preliminar? Quando houverem situações que demandam adaptação dos trabalhadores mentais, cognitivas e físicas às situações de trabalho. Beleza. E na análise ergonômica? Nesse item aí. Então, na análise ergonômica, você pode ser feita em qualquer situação, óbvio, a análise ergonômica, se a empresa fala, olha, eu quero uma análise ergonômica para isso aqui. Então, pode ser feita tecnicamente em qualquer situação, primeiro item não está aí na norma, ou deve ser feita em nessas 4 situações citadas aí. Então, vou repetir. A avaliação preliminar é diferente da análise ergonômica nesse ponto. Na análise ergonômica, você pode fazer uma análise ergonômica em qualquer situação que a empresa quiser, mas você deve, tá? Eu deve marcadinho, deve fazer nessas 4 situações aí. Tá? No nosso kit de ergonomia, no nosso curso de avaliação preliminar, a gente coloca 7 gatilhos que startam a análise ergonômica. A gente dibuiou, como diz a minha terra, a gente separou, abriu esses 4 itens, com base no que acontece dentro das empresas, tá? E colocou aí 7 gatilhos para isso, tá? A gente não criou dos cotovelos, não, tá, gente? Esses outros critérios, não. É com base nessa vivência e é um alerta até de spoiler. Quando por exemplo, quando o auditor fiscal do trabalho vai na empresa e indica a realização da análise ergonômica numa TAC, você tem que fazer. E esse item, por exemplo, não está aí. Então, a gente colocou mais itens que a gente vê no nosso dia a dia. Então, são 7 gatilhos. Tá? Esse item aí, graças a Deus, ele mostra uma diferença de análise ergonômica e de avaliação preliminar, que é o alvo da nossa live, né? A diferença das duas. Aqui mostra. Nesse item, juntamente com os itens, alguns itens da NR1 que a gente já citou, todos que a gente já falou, né? Não vou citar números aqui, eles mostram as saídas que devem acontecer na avaliação preliminar e na análise ergonômica, tá? E aí tem aspectos que são iguais e tem aspectos que são diferentes. Então, aqui a gente tem 2 situações, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Aqui a gente tem 2 situações. Então, de um lado, a gente tem um ergonomista que faz a fase de identificação de perigo e a fase de identificação de perigo na avaliação preliminar e a fase de avaliação de risco na análise ergonômica. Contrário do que a gente falou, faz separado. Então, faz só a fase de identificação de risco na avaliação preliminar e só a fase de análise ergonômica, de avaliação de risco na análise ergonômica. A gente não indica isso por ser uma desvantagem comercial. Então, vou explicar o que a gente indica. A gente indica que se faça junto, como a gente já falou, a fase de identificação de perigo e de avaliação de risco, tanto na avaliação preliminar quanto na análise ergonômica.
Se você segue isso que a gente indica, né, que é a realização dessas duas fases, tanto na avaliação preliminar quanto na análise ergonômica, todos os itens que estão citados aí nesse item que você está vendo aí, você vai, naquele item lá atrás, 16 itens, você vai gerar como resultado da avaliação preliminar da análise ergonômica. Só que na análise ergonômica, você deve gerar essas fases. Então, a análise ergonômica, você tem que citar a demanda que está direcionando a análise. Você tem que citar o funcionamento da organização, como é que funcionam os processos, as situações de trabalho. Você tem que citar um diagnóstico ergonômico. Você tem que citar a diferença de trabalho real e prescrito. Na análise ergonômica, isso é obrigatório. E não é obrigatório na avaliação preliminar. É uma diferença. Tá? Estamos chegando ao fim, tá, gente? Não vamos estender muito mais, não. Esse também não é uma diferença. Tanto na avaliação preliminar quanto na análise ergonômica, você vai ofertar dados que vão fazer parte do inventário de risco, tanto do inventário de risco quanto do plano de ação. A gente já falou, pelo amor de Deus, gente, não é anexar a avaliação preliminar, não é anexar a análise ergonômica no inventário de risco. Não façam isso, por favor. Tá? Esse item aí traz uma diferença e uma semelhança entre a avaliação preliminar e a análise ergonômica. Então, vamos lá, vamos à semelhança primeiro. Tanto a avaliação preliminar quanto a análise ergonômica deve gerar ações de melhoria. A gente falou, quando houver determinação prevista em alguma norma legal, NR, NHO, né, ISOs, quando a classificação de risco der para fazer alguma coisa, normalmente na ergonomia moderado e alto, ou quando houver associação do adoecimento com a situação de trabalho. Então, nessas situações, tanto na avaliação preliminar quanto na análise ergonômica, a gente tem que indicar uma ação de melhoria. Né? Agora, qual que é a diferença? Na nossa interpretação, na avaliação preliminar, devem sair recomendações mais simples. Essa palavra é bem complicada de explicar, mas são recomendações mais simples, provenientes de um levantamento que você fez preliminarmente. Então, por exemplo, e na análise ergonômica, tem que sair ações mais complexas. Um exemplo, se você está vendo lá, fez uma avaliação lá do transporte de carga, que eu dou exemplo do almoxarifado, e você identificou perda de conforto térmico, porque o ambiente está muito quente, por exemplo, você não tem condição de uma avaliação preliminar de indicar quais são os locais que tem que se fazer uma abertura de ar, quais são os locais que você tem que colocar um exaustor, quais são os locais que você tem que climatizar com ventilador. Você não tem condição de fazer isso, porque pode ser que dê errado. Então, de repente, você precisa de uma análise ergonômica para fazer, com a participação, por exemplo, de um engenheiro que mexe com isso, para você conseguir dar uma sugestão dessa mais assertiva. Um exemplo muito claro disso foi um colega de trabalho que indicou uma esteira, desse exemplo no início, mas é um exemplo real. Ele indicou uma esteira numa situação de transporte de carga, e a esteira, ele deu muita especificação da esteira, e a esteira não atendeu, não resolveu o risco, não resolveu o problema. Por N motivos, porque ela era muito lenta, e aí, essa velocidade de produção, quantos sacos que a esteira saía na ponta, ele não tinha essas informações na avaliação preliminar. Então, ele deveria ter indicado uma análise ergonômica com enfoque em definir qual é a melhor solução para aquele transporte de carga. Tá? Então, beleza. É muito triste, mas essa também não é uma diferença entre a avaliação preliminar e a análise ergonômica. Apesar daqui estar escrito análise ergonômica, a nossa sugestão é que você guarde por 20 anos, tanto a avaliação preliminar quanto a análise ergonômica. A gente tem um artigo, na verdade são 2 artigos e uma live, muito legal sobre gestão de documentos em ergonomia. Tem que ler, tá, gente? É uma leitura obrigatória, é uma live obrigatória de assistir para quem tem empresa, tá? Para quem tem empresa e trabalha com esses documentos, tem que assistir, tem que baixar a planilha lá de gestão de documentos que a gente tem. Evolua nessa questão também, porque, para quem não está sabendo, está andando muito rápido uma ISO, uma NBR sobre gestão de ergonomia. As empresas vão começar a certificar e, com o tempo, vai começar a ser valorizado. E um dos critérios para você, que vai te ajudar nisso, é essa gestão de documentos de ergonomia. Tá?
E outra coisa, as empresas que têm certificação ISO 9001 de qualidade têm obrigação dessa padronização dos documentos, senão elas perdem a certificação. Se no dia da avaliação da certificação ele acha documento de ergonomia com cabeçalho diferente, que não usa protocolo, que não usa padrão, nenhum padrão, você pode fazer a empresa perder ponto nessa certificação ou na renovação da certificação. Tá? Isso é importante. Isso também já falamos antes, não é uma diferença entre avaliação preliminar e análise ergonômica. As empresas, o ergonomista tem que ouvir o trabalhador, tanto na avaliação preliminar quanto na análise ergonômica, e tem que registrar no seu documento. Tá? Isso é importante. Esse item aqui também não é uma diferença, né? A NR17 fala explicitamente sobre a proposição de melhorias de controle e prevenção, e ela fala que tem que ser implantada e ela tem que ser acompanhada de forma contínua. Então, a NR17 fala isso. A gente tem que começar a cobrar isso das empresas e oferecer isso para as empresas. E para todos esses itens que eu estou mostrando para vocês aqui, em todos esses itens ele fala de algum tipo de medida de prevenção e controle que você tem que propor para o seu cliente. Então, se você tem dúvida, eu não sei o que eu vou fazer quando eu tenho repetitividade, um desses itens fala sobre isso. Eu não sei o que fazer quando o trabalhador trabalha muito tempo só em pé, e um desses itens fala isso. Tá? Então, procure, dê uma revisada nesses itens, que esses itens são as sugestões que vocês têm que colocar nos documentos de você, seja avaliação preliminar ou análise ergonômica. É muito triste, mas o nosso placar final mostra muito mais semelhanças do que diferenças entre avaliação preliminar e análise ergonômica. Mas é importante que fique claro que são coisas diferentes. Tá? Tem muita coisa semelhante, pouca diferença, mas as diferenças são muito grandes. Para finalizar, vamos mostrar quais são as principais diferenças entre avaliação preliminar e análise ergonômica de tudo que a gente viu até agora. Tá? É muito importante, gente, que a gente entenda que, apesar de não ter muitos pontos diferentes, quando a gente olha cada item da norma, né, não tem muitos pontos diferentes, mas são coisas bastante diferentes, e agora a gente vai falar dessas diferenças, por exemplo, como o camelo dromedário, né? Um vive na Ásia, outro vive na África. Um tem uma corcova, outro tem duas. Um tem mais pelo, outro tem menos pelo. Um é mais rápido, outro é mais lento. Então, são coisas que, olhando, podem ser coisas parecidas, mas para quem vive disso, é o nosso caso com a avaliação preliminar, são coisas completamente diferentes. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Atividade de trabalho que você vai avaliar, né? São 6 grandes, estão vendo aqui, são 6 grandes diferenças entre avaliação preliminar e análise ergonômica. Então, vamos lá. Na avaliação preliminar, o ergonomista, ele deve necessariamente, obrigatoriamente, abordar todas as condições de trabalho, identificar todos os fatores de riscos, todos os riscos provenientes de todas as tarefas de trabalho, as atividades de trabalho do cargo. Lembrando que a maior parte das empresas utiliza o cargo como unidade, né, do PGR. Então, na avaliação preliminar, você tem que, de fato, ver tudo que o cara faz e colocar todas aquelas tarefas que ele faz diante daquelas condições de trabalho, organização do trabalho, transporte manual de carga, mobiliário, máquinas dos equipamentos e condições ambientais, nós citamos cognitivo e psicossocial também. Então, na avaliação preliminar. Segundo o manual de aplicação da NR17, que é válido, legal, vamos falar assim, é interessante você ler e continuar respeitando ele, até vir um próximo. Na análise ergonômica, não. O ergonomista, ele não tem que avaliar todas as atividades de trabalho. Ele não tem que avaliar, ele não tem que necessariamente avaliar todos os fatores de risco, todas as condições de trabalho. Ele vai avaliar apenas aqueles que têm relação com a ou com as demandas que ele quer aprofundar. Então, você faz a avaliação preliminar, bate um daqueles gatilhos, ou uma demanda que a empresa quer que você faça de qualquer jeito, a avaliação, a análise ergonômica, e você vai definir qual é a demanda. O grande problema daqui no curso de avaliação ergonômica, a gente fala muito sobre isso, o grande problema disso é que o entendimento das pessoas de o que é demanda é equivocado. O manual de aplicação da NR17 tem uma página inteira falando dessa demanda.
Demanda não é assim, melhorar as condições de trabalho, que é o que normalmente a gente vê nas análises ergonômicas. A primeira coisa que a gente vê nas análises ergonômicas de demanda é assim, a demanda é que a empresa quer realizar a análise ergonômica de tudo. Isso não é a demanda que o manual quer, que a NR17 quer. Não é esse. Não, é uma demanda, mas não é essa demanda que ela está colocando. Tá? Depois me lembrem, por favor, no grupo, que eu mando o recorte que fala sobre demanda para a gente ter mais embasamento sobre isso. Segunda questão da obrigatoriedade. Do jeito que a gente entende a leitura que a gente fez hoje, né? Na avaliação preliminar, você deve obrigatoriamente fazer a avaliação. A análise ergonômica, você vai avaliar só se tiver aqueles gatilhos, né, que estão lá, e se a empresa quiser. Então, a obrigatoriedade, para a gente também é uma diferença. A avaliação preliminar é uma obrigatoriedade. Todas as empresas têm que fazer. E aí a gente pode deixar, vocês podem fazer essa pergunta no final. Germano, mas tem empresa que tem análise ergonômica, tem que fazer avaliação preliminar, a gente discute isso lá. Mas para nós é muito claro, a avaliação preliminar é obrigatória e a análise ergonômica seria legal que todas as empresas tivessem, mas não é necessariamente obrigatória. Tem lá os gatilhos para gerar ela. Essa aqui é a principal diferença, a gente já falou disso, né? As saídas que devem ter da avaliação preliminar da análise ergonômica, elas podem ser diferentes, dependendo do que você entende, e podem ser iguais, como a gente falou. Então, se você faz a identificação de perigo e avaliação de risco, tanto na avaliação preliminar quanto na análise ergonômica, as saídas vão ser iguais por uma parte, mas tem aquela parte da análise ergonômica de demanda, funcionamento do processo de trabalho, diagnóstico ergonômico, que é uma obrigatoriedade que saia da análise ergonômica. Os gatilhos, né? O que leva você a fazer uma avaliação preliminar? Nada, é obrigatório, tem que ter, ponto final. E o que leva você a fazer uma análise ergonômica são os gatilhos que a gente apontou. As saídas, né? A gente também falou bastante sobre isso, sobre essa saída, o que deve sair da avaliação preliminar e da análise ergonômica. E, por fim, a questão da recomendação. Essa diferença ela não está no texto da NR1 e da NR17. Essa é uma interpretação prática da nossa equipe. O plano de ação ele tem que conter recomendações, tanto da avaliação preliminar quanto da análise ergonômica. Ponto. Mas a diferença as recomendações devem ser mais simples na avaliação preliminar, porque você não tem muitas informações para fazer em alguns casos, obviamente, né, algumas recomendações mais fechadas, tá? E na análise ergonômica você tem possibilidade de, além dessas mais simples, também sair indicações mais complexas, tá? O que eu queria pedir para vocês agora? Eu queria pedir para vocês fazerem um print desse slide. Um print desse slide, quando eu falar já, que eu vou dar um sorrisão. E eu gostaria de pedir para quem sentir à vontade, postar na rede social, marcar lá o @ e facilita. Então, eu vou pedir para quem tiver à vontade, né? Vamos lá. 1, 2, 3. Dê um print aí. 1, 2, 3 e... Então, pronto, deu um sorrisão. Fiquem à vontade, tá? De postarem. Sempre pensando nos objetivos da Universidade Facilita, que é de gerar alguma coisa que transforme a vida do ergonomista, da consultoria de ergonomia, nós vamos lançar 2 artigos sobre esse assunto que a gente está falando aqui hoje, tá? Então, vou lançar para vocês de primeira mão, vocês vão receber esse artigo amanhã, de manhã, por e-mail, o link lá para vocês acessarem. A nossa proposta de metodologia da live, gente, dessa e de outras lives, primeiro a gente fala o assunto, depois a gente gera uma leitura complementar, aquele formulário para a gente começar as interações, faz a live e depois dá uma leitura complementar. Então, eu sugiro que vocês leiam e, por favor, deixem um comentário no artigo, deixem lá um comentário que é importante para a gente, tá? Esse retorno, tá? Inclusive com dúvidas. Então, estou finalizando aqui. Convido vocês a conhecerem lá a Universidade Facilita, conhecerem o nosso canal do YouTube, curtam lá, por favor, quando desligar a live aqui, vai lá no canal, sigam o canal, por favor. Para quem tiver interesse, a gente tem lá o kit de ergonomia, que tem várias coisas, estão aqui vários modelos de avaliação preliminar, tem um monte de coisa, e um conteúdo escrito, teórico, sobre a atuação do ergonomista dentro do PGR, tanto na avaliação preliminar quanto na análise ergonômica, também na implementação, lembrei disso, tá?
Mês que vem, a gente vai lançar o nosso Manual do Ergonomista para fatores de risco cognitivo e psicossocial. Como eu falei, a gente é um documento muito legal que a gente fez com muito embasamento técnico, legal mesmo. A gente foi ler as ISOs, estão todas em inglês lá, que falam sobre avaliação, sobre os riscos. A gente foi ler bastante, estudou sobre isso. Então, a gente fala dos fatores de risco cognitivo, fala dos fatores de risco psicossociais, fala de como avaliar, tanto na fase de avaliação preliminar quanto na análise ergonômica, como usar as ferramentas, quais são as ferramentas, quando é indicado, as referências, e fala o que fazer depois. O que fazer depois que você identificou, avaliou, como tratar. Então, é bem legal essa ideia. Como eu falei, na semana que vem, no dia 15, a gente vai ter, no sábado, a gente vai ter o curso de avaliação dos níveis de luminância. Para quem fez o curso, tem gente aqui que fez o curso, é um curso diferente, porque a gente ensina de fato como aplicar a NH11. Normalmente a galera tem feito avaliação pontual e quando capricha faz avaliação média, mas não é só isso. Além da avaliação preliminar, da pontual e da média, tem a aplicação dos critérios que as pessoas não fazem. A gente dá no curso uma planilha de orçamento, que é uma dificuldade de muita gente. A gente dá um modelo de proposta de orçamento para entregar. A gente dá uma planilha de cálculo muito completa, que tem tanto a parte da avaliação preliminar, da pontual, da média, que já é uma diferença das outras planilhas do mercado, mas também a aplicação dos critérios, que é, sem dúvida nenhuma, o grande diferencial, que é obrigação, né? E a gente dá também um modelo de relatório técnico. Então, a gente tem uma atividade prática no curso, depois a gente tem uma ajuda técnica durante 30 dias para fazer um exercício prático, então vale muito a pena também fazer. E para quem fizer a inscrição até amanhã, vai ganhar 30% de desconto. O curso que está R$ 237, ele sai a R$ 165,90 até amanhã, meia-noite. Tá? Então, mande mensagem lá para o comercial, é o número que está lá no nosso grupo, lá, que a Juliana e a Raquel respondem vocês. E fala para ela, olha, vi na live lá, quero fazer inscrição. Até amanhã, quem mandar a mensagem até amanhã, meia-noite, eles no comercial não funcionam até meia-noite. Mas se você mandar mensagem à noite, na segunda-feira, no sábado lá, você vai receber esse desconto, tá? A gente está lançando também essa semana, gente, o nosso curso de avaliação ergonômica. É um curso de avaliação que fala da parte da avaliação do risco ergonômico, fala muito da matriz de risco, que, sinceramente, é uma coisa que eu tenho visto que a gente tem agido fora dos preceitos técnicos, tanto a ergonomia, que a gente trabalha muito sobre a questão técnica, né? A gente fala sobre avaliação preliminar, fala sobre análise ergonômica, estão aqui os módulos do curso, né? Então, a gente tem módulos esses também, um conteúdo de nivelamento para você que está começando, que não conhece muito ainda a área da ergonomia. Então, esse curso, a gente tem aulas gravadas, tá? Você tem acesso lá por um ano, você tem a apostila, recebe vários modelos editáveis de avaliação preliminar, tanto aquele que você leva a campo, quanto aquele que você entrega para a empresa, análise ergonômica, plano de ação, recebe os modelos de matriz de risco 3x3, 4x4, 5x5, já com os critérios de severidade e probabilidade. Então, Germano, qual que é o critério de probabilidade que você usa por rula? Está lá. Para iluminância, está lá. Para o NIOSH, está lá. Para Morigag, está lá. Para fator cognitivo psicossocial, está lá. Então, a gente usa os critérios todos para você, fica muito fácil você adaptar. Tem lá dezenas de referências técnicas e um suporte muito fácil, muito rápido. E uma coisa muito legal também, que a gente já agendou, já está lá, reuniões frequentes para tirar dúvida. Então, você vai ter um acesso online com a gente lá, né, ao vivo com a gente lá, síncrono, né, é o nome que se dá, igual a gente está fazendo essa live, para tirar as dúvidas. Germano, no slide tal você falou isso, não entendi. Germano, o exercício que você fez lá eu não entendi, faz de novo. E fazer exercícios novos que a gente propôs, que não está no curso, que são exercícios complementares, tá? E para quem fizer a inscrição até amanhã, eu vou jogar aqui no nosso no chat aqui agora um cupom de desconto, que esse curso aqui está pela Hotmart, tá, gente? Então, eu vou jogar agora tanto o link do curso de NH11, quanto o link do curso de avaliação ergonômica, e vou jogar o cupom.
Então, esse custo que está 277, ele vai sair a 166, se eu não estou enganado, tá? E quem comprar o curso de EDH11 e o curso de avaliação ergonômica juntos, vai ganhar um descontaço para comprar o kit. Então, também, quem tiver interesse, manda lá no grupo, manda lá para a Juliana, que ela vai saber o que fazer. E vou ler algumas perguntas aqui, tá? Fique à vontade para quem fez a pergunta, discutir também, ligar o microfone e discutir. Então, vou aqui, ó. Vou pegar uma aqui. O Ergo Pose. Eu não entendi muito essa pergunta, não. Mas falou que, ó, os fatores que não forem identificados na EP devem ser pontuados nela? Não entendi. Se elas não forem identificadas, como é que você vai pontuar? Ou o fato de não citá-las já subentende que não. Ah, agora eu entendi. Entendi. Então, se você está avaliando uma determinada tarefa lá do cargo, uma atividade do cargo, e você acha que aquela tarefa não tem risco, você, no seu material de avaliação, na sua planilha, eu sugiro que você coloque assim, não foi identificado o perigo. Na nossa planilha que a gente usa, a gente tem um campo lá que põe presente ou ausente. Então, por exemplo, Germano, ele faz uma... Eu estou fazendo um trabalho numa empresa, e o motorista, ele tem uma tarefa lá que ele fala assim, se apresentar com um vestuário adequado. Isso aí não causa nele, segundo a minha avaliação e tal, um grande problema. Então, eu coloquei ausente. Então, é uma tarefa que não tem um fator de risco. Então, eu não vou julgar para o inventário de risco. Beleza? Eu acho que foi essa a pergunta. Então, eu não preciso citar no documento que eu entrego. Foi você, Amanda? Ok. Foi isso? Foi isso? Eu não sei se foi... Ergopose, quem que é que perguntou isso? Eu não perguntei nada. Então tá. Então tá respondido aí, eu acho. Beleza. Andréia, gradua o fator de risco? Gradua, sim. A gente... Vamos aprofundar na discussão. Fator de risco é o mesmo que perigo. Fator de risco ou perigo, você não tem exposição. Então, você não gradua ainda, você identifica. Por isso que chama de identificação de perigo. Tá? Você tem que graduar o risco. Você tem que avaliar o risco. Não sei se essa é a pergunta, André. Se fosse fazer o grau de risco por cargo, como você faria o cálculo? O Caroline, não existe uma forma na literatura que eu conheça que o que a gente faz é média, tá? Então, na verdade, tem gente que faz a média, dá um ponto para o que ele chama de alto, uma outra pontuação para o baixo, para o médio, e faz uma média. E o que eu uso é pegar o maior nível de risco. Então, se você tem lá o exemplo que eu dei lá durante o curso, de um fator de posição sentada que é moderado e o de trabalho noturno que deu alto, eu falo que esse cargo é alto, eu uso maior, tá? Aí eu expliquei aqui, né, galera? A EP é obrigatória para MEI, empresa de grau de risco 1 e 2? Não, Alessandra. Essa frase é da análise ergonômica. Ela não é uma frase da avaliação preliminar. Não, o que a norma fala a avaliação preliminar deve ser feita. E ela não faz nenhum tipo de restrição. Do contrário, no caso da análise ergonômica, sim, ela coloca lá. Então, você vai anotar o item lá depois que você vai ler. Estou com o NR17 aberto aqui. É o item 134 e o 1341. Então, esses itens, ele faz um tipo de restrição. Mas, mesmo assim, não é toda empresa microempresa. É só quando não tem relação entre afastamento e trabalho, que eu não conheço. Não conheço nenhuma empresa que não tem nenhum tipo de lesão, agravamento, afastamento ou demanda de saúde ou de segurança que não está relacionado com a economia. Então, para mim, isso aqui foi um jeito deles falarem o seguinte: empresa pequena não precisa gastar dinheiro com análise ergonômica. Foi isso que eu entendi, que eles quiseram. Cláudia Silvestre. Mesmo que a empresa já tenha a avaliação preliminar, ela tem que fazer a análise ergonômica? Não sei se a Cláudia está aí ainda. Se ela quiser ligar o microfone, Cláudia. Cláudia, sim. Resposta curta e grossa. Sim. Se a empresa já tem análise ergonômica, ela tem que fazer a avaliação preliminar. Vou te explicar os meus motivos. Lá no blog do IFacilita, Cláudia, tem um artigo que fala
verdades duras sobre a avaliação preliminar. E uma resposta, são várias perguntas, e uma resposta eu explico muito bem o que eu vou tentar te explicar aqui agora, lá está muito bem explicado. Primeiro, a norma não fala, se você já tem análise ergonômica, não faça avaliação preliminar. Então, isso é uma interpretação nossa, tá? Eu não interpreto assim, mas tem muita gente que interpreta. Então, interpretação. Se é uma interpretação, pode ser diferente da interpretação do auditor fiscal, como eu falei na live. Eu recebi uma fiscalização logo nos dias que começou a valer, lá em 2022. Lá em 2022, assim que começou a valer, eu recebi uma fiscalização. Nessa fiscalização, o cara já me pediu avaliação preliminar e análise ergonômica. Tá? Então, outra coisa, eu duvido, e eu trabalhava com análise ergonômica, e a minha resposta também vai ser não, para a pergunta que eu vou fazer agora. A sua análise ergonômica dos seus clientes tem todos aqueles itens que devem ir para o inventário de risco? Na minha não tinha. Identificação de perigo, fontes de circunstâncias, demonstração de qual grupo de trabalhadores está, grau de severidade, grau de probabilidade, grau de risco, a minha não tinha, não, nenhuma. Então, essa análise ergonômica não vai alimentar o PGR. Esse também é um outro motivo. São vários motivos que no artigo eu falo de por que deve ser obrigatório, tá? Obrigado, Cláudio. Obrigado, Rafaela. Obrigado. Não sei se ele falou. A EP faz avaliação de luminescência com a... boa pergunta, tá, Caroline? A avaliação preliminar, eu faço avaliação de luminância conforme NH11 e a minha resposta, Caroline, é sim, faça. Tá? Vou te explicar por quê. Lá na norma, você vai anotar o item também para você dar uma conferida depois, caso eu não esteja falando a verdade. Lá na norma está falando o seguinte: em todos os locais de trabalho, situações de trabalho interno, deve haver uma iluminação bacana de acordo com o estabelecido na NHO 11. Então, lá, qual que é a minha sugestão, em resumo? Quando você for fazer o primeiro serviço da empresa, você já oferece NHO 11. É isso. Então, se o primeiro serviço que você for fazer vai ser avaliação preliminar, já oferece NHO 11. Se o primeiro serviço que você vai fazer é análise ergonômica, sugere formalmente para a empresa, olha, não pode ser só análise, não, você tinha que ter preliminar também. Não, mas não quero fazer análise ergonômica. Ok, então também sugiro que faça avaliação de NHO 11. Beleza? Tem que ser... O primeiro serviço você já faz. Inclusive, venda separada, tá, gente? Para quem não faz isso ainda, a venda de NH11 é uma venda que eu sugiro que seja feita separada e, às vezes, você vai na empresa nem oferecer avaliação preliminar, análise ergonômica, implantação de melhoria. Tem gente que vende só NH11, avaliação do nível de iluminância. Tá? Beleza, deixa eu ver aqui se tem alguém mais uma pergunta. Andréia Cabral, não entendi como acessar o desconto. Andréia, de qual? Do curso de avaliação preliminar ou de NHO 11? Se for de NHO 11, você vai mandar uma mensagem lá, ou você pode se inscrever aqui, ó. Tá vendo aqui esse link de inscrição? Já vai pegar um sistema, ele já vai pegar o seu nome e já vai saber que você já pode fazer o Pix com desconto, que eu te falei. Beleza? No caso do curso de avaliação, assim que você clicar aqui e for para a página de pagamento, vai ter um campo lá, cupom de desconto. Você vai copiar esse texto aqui, do jeito que está aqui, colar lá no cupom de desconto, que ele já faz o cálculo e já diminui os 40%. Se por algum motivo, você tiver dificuldades ou não funcionar, manda também para o comercial, olha, tentei fazer e não funcionou. Beleza? Obrigado. Os fatores de risco entram no inventário de risco também. Andréia, os fatores de risco entram no inventário de risco. Exatamente, inventário de risco, inventário é uma lista. Então, inventário de risco é uma lista de fatores de risco. Beleza? Quanto tempo dura a EP? De quanto tempo precisa ser refeita? Legal. Anote o item aí também, Rafaela. Deixa eu copiar. Estou com a NR17 aberta aqui. Só um minuto. Na verdade, esse item é da NR1. NR1. Deixa eu dar um Ctrl F aqui.
Ó, item 15446, tá, Rafaela? Na ausência de um, de um item na NR17, você tem que ir lá na norma mãe, que é a nossa NR1. E o item 15446 te dá essa resposta. A minha sugestão, a cada 2 anos. Na norma fala a cada 2 anos ou na ocorrência de alguma dessas situações. Ele fala 5 situações. Depois que você fizer uma medida de prevenção, botar lá uma melhoria, implantar, né? Para você avaliar o risco depois. Depois que você implantar uma inovação, um novo setor, uma nova máquina, um novo processo produtivo. Quando você faz uma melhoria e viu que não funcionou, ficou inadequado aquilo, não está tão eficiente, você tem que refazer. Quando acontece, olha que importante, quando acontecem adoecimentos ou acidentes de trabalho, e quando houver mudança na lei, que não vai ter tão recentemente. Tá? A Cláudia falou que o som dela não está funcionando. André, da análise preliminar, eu acho que eu escondi. Carolina, uma última, avaliação de temperatura. Hoje não é mais temperatura efetiva do bulbo seco, serve, né? Termômetro simples. Carolina, esse papo aí vai ser difícil, mas nós vamos fazer. O Carolina, é o seguinte, deixa eu até ver o nome do artigo, que vale a pena você ler esse artigo. Me dá um segundo para eu te responder, para eu ver, inclusive, se esse artigo já foi, se ele já foi publicado lá no blog. Me dá um segundinho aqui. Já te respondo. Essa é uma pergunta muito boa, tá, Carolina? Enquanto eu abro aqui, eu vou fazer uma introdução na minha resposta. O Caroline, a norma, qualquer norma para sair, ela não sai da mão, direto da mão da equipe técnica, não. A equipe técnica propõe as melhorias, e tem uma comissão tripartite, né, governo, empregadores e empregados, que discute isso, um puxa para lá, um puxa para cá, e, na verdade, o que sai da norma é um resultado dessa briga. E eu achei que essa briga gerou um resultado muito covarde em relação às questões ambientais. Então, a gente andou para trás. Esse é o ponto. Tá? Então, antes de eu falar, por exemplo, da temperatura, eu vou falar do ruído. Por exemplo, na questão do ruído, não ficou muito claro para quem estuda superficialmente a norma, que é a maioria de nós, né? Nós todos, e eu até um pouco tempo atrás estava assim também, até eu senti essa necessidade de um empregador que me mandou fazer isso. Por exemplo, no caso tem que fazer dosimetria ou decibelimetria, ou avaliação pontual. Né? E isso foi um ponto de discussão. Posso usar a variação posso usar a variação que o engenheiro fez lá para falar em salubridade, NR15 e tal, posso usar? NH1, posso usar? Não, não pode. Então, por quê? Porque o nível, o range lá do aparelho não pega as faixas mais baixas. Então, normalmente pega 65, 60, está acima do que a norma nossa pede. Então, você não pode utilizar, por exemplo. Né? Mas agora, voltando para a temperatura. O que acontece? A gente usava o bulbo seco, usava o bulbo úmido, né? E eu, no meu entendimento, para você avaliar, continua tendo que ser a temperatura efetiva. Deixa eu ler especificamente o que a norma fala. A NR17 fala sobre esse item. Tá? Eu fui olhar aqui, o artigo não saiu ainda, tá, Carolina? Então, só para você saber, nas próximas semanas, eu não sei quanto que vai sair um artigo sobre avaliação de ruído e vai sair um artigo sobre avaliação de temperatura dentro da ergonomia. Inclusive, a gente está marcando um curso para maio ou junho sobre avaliação de ruído, como engenheira que vai dar, não vai ser eu, dentro da Universidade Facilita, e um curso para junho ou julho para avaliação de temperatura, tá? Mas deixa eu ler aqui direitinho o item que vai falar para você.
Ele fala assim, ó. A organização deve adotar medidas de controle de temperatura e velocidade do ar e da umidade. Então, vai ter gente que vai falar, para você fazer essas 3 medidas, tem que ser a temperatura efetiva. Então, é isso que eles defendem, né? E aí você vai usar aquela temperatura, aquela faixa de temperatura de 18 a 25 graus. Então, o que eu acho? Eu acho que a norma foi covarde, eu acho que eles tiraram especificações para deixar essa dúvida, para você não precisar de gastar dinheiro para fazer uma avaliação de temperatura efetiva. Só o ciclo serviria. Então, qual que é a minha resposta? A norma não é clara quanto a isso. Eu desenvolvo essa temperatura. Lembrando que não é em todo lugar, tá, gente? Só o local você tem que manter a atenção, solicitação intelectual e atenção constante. Não é em todo lugar, não. Tá? Respondi, Carolina? Então, eu continuo fazendo temperatura efetiva, mas eu não entendo que mas eu entendo que se você fizer o bulbo seco, né, usar o termômetro lá, como você falou, termômetro simples, não está errado, tá? Não está errado pela norma. Eu só entendo com base no que no engenheiro que eu entendo, que ele faz uma avaliação legal, o argumento que ele me falou foi isso: olha, para você fazer temperatura e velocidade do ar e umidade, da forma como está aqui, tem que ser temperatura efetiva. Tá? Espero ter respondido. Gente, mais alguma pergunta? Alguma que eu não respondi? Não? Então é isso. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, quero agradecer aos heróis da resistência que ficaram aqui até o final. Muito obrigado. Muito obrigado pela confiança. Muito obrigado por vocês terem gastado, né, a quarta-feira à noite de vocês. Vocês vão receber de manhã. Obrigado, Stephanie. Vocês vão receber amanhã de manhã o acesso para os artigos. Deem uma lida nos artigos. A live, ela vai ficar disponível, a live não, o grupo da live vai ficar disponível durante um tempo para a gente tirar essas dúvidas. Eu não posso prometer, a live foi gravada, mas eu não posso prometer que ela vai ser disponibilizada ou não vai ser disponibilizada aberta no YouTube. Enfim. Mas é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, nós vamos estar lá no grupo, tá bom? Muito, muito obrigado e até a próxima. Valeu!